Olá pessoal, esses serão os materiais que nós vamos utilizar para o vídeo de hoje. Algumas cores de fio, uma agulha referente ao fio que eu vou utilizar, agulha de tapeçaria para acabamentos e vamos começar. Vamos começar pela base, então vamos fazer o anel mágico. Eu vou laçar o fio e dentro do anel mágico busco, laço e tiro as 3 alças de uma vez, formando o ponto médio. Aqui dentro do anel mágico, vamos trabalhar 9 pontos médios. Pronto, pessoal, fizemos aqui todos os pontos. Fecho o anel mágico e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Para a segunda volta, inicio fazendo uma corrente, introduzo a agulha no primeiro ponto e trabalho 2 pontos médios. Vamos seguir fazendo 2 pontos médios para cada ponto da base. Quando a gente finalizar, vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto, fechando a volta. Faço uma corrente e aqui no primeiro ponto faço um ponto médio. Agora, no ponto seguinte, vamos fazer um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto da base. Nesse ponto seguinte, vamos fazer um ponto médio e no próximo, um aumento. Vamos trabalhar dessa forma, sempre fazendo um ponto médio, um aumento por toda a volta. Para finalizar essa volta, vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto médio. Depois vamos subir uma corrente
Laço meu fio, faço um ponto médio aqui no primeiro ponto. No próximo ponto, faço um ponto médio. E no ponto seguinte, vamos fazer um aumento. 2 pontos no mesmo ponto. No próximo ponto, faço um ponto médio apenas. No ponto seguinte, um ponto médio. No próximo ponto, faço um aumento. Vamos fazer 2 pontos médios, um aumento, por toda a volta. Para finalizar a volta, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto médio. Depois faço uma corrente, um ponto médio aqui no primeiro ponto. No ponto seguinte, faço um ponto médio. E no terceiro ponto, também trabalho um ponto médio apenas. No próximo ponto, vamos fazer o aumento. Vamos seguir fazendo 3 pontos médios, um aumento por toda a volta. Após finalizar a volta, corte o fio deixando uma pequena sobra para fazer o acabamento da peça, caso você não queira fazer o ponto baixíssimo. Faça 2 peças iguais. Agora, com o fio um pouco mais fino, eu vou iniciar fazendo nó corrediço e vou trabalhar 16 correntes. Após fazer as 16 correntes, pulo a primeira
e na próxima faço ponto baixo. Vamos seguir fazendo ponto baixo até o final da corrente. Será um ponto para cada corrente da base. Para a segunda volta, faço uma corrente, viro o trabalho, trabalho um ponto baixo aqui no primeiro ponto, depois 5 correntes, pulo um ponto da base, no próximo ponto trabalho um ponto baixo. Sigo fazendo 5 correntinhas, pulo um ponto, no ponto seguinte, faço ponto baixo. Trabalho 5 correntes, pulo um ponto da base, no seguinte faço ponto baixo, e vamos repetir isto por toda a volta. Faço uma corrente, viro o trabalho. Aqui dentro deste arco, vamos trabalhar 7 pontos altos. Aqui dentro deste mesmo arco, vamos fazer mais um ponto baixo. Laço o fio e aqui no próximo arco, vamos fazer 7 pontos altos.
Após finalizar os 7 pontos, volto no mesmo espaço e trabalho mais um ponto baixo. Vamos fazer isto por toda a carreira. Agora, com a cor verde, faço nó corrediço e 7 correntinhas. Na segunda corrente, introduzo a agulha e faço ponto baixíssimo. Na próxima corrente, trabalho um ponto baixo. Laço o fio, na corrente seguinte, faço um ponto médio. Laço e no ponto seguinte, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto médio. E nesse último ponto, vamos fazer um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Para fazer a montagem, nós vamos enrolar desta forma e já vamos passando a agulha para prender.
Agora, nós vamos pegar as duas bases e vamos fazer a união. Estou aqui com uma outra cor de fio. Vou iniciar fazendo o nó corrediço. Deixo na agulha. Pego as bases, coloco verso com verso. Introduzo a agulha em qualquer um dos pontos de uma das bases e passo o meu fio aqui por dentro. Na sequência, eu vou fazer uma correntinha, introduzo a agulha no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, no ponto seguinte, sem pular nenhum ponto, trabalho ponto baixíssimo. E vamos seguir fazendo uma corrente, um ponto baixíssimo, por toda a volta. E antes de finalizar, nós vamos colocar um pouco de fibra sintética dentro da nossa peça. Pronto, pessoal, deixei um espaço para a colocação da fibra sintética e agora nós vamos continuar a união das partes. Aqui no final eu vou deixar uma sobra de fio de mais ou menos 1,5 m, mas essa parte é opcional, tá? Por dentro desse fio eu passei algumas miçangas. E agora eu vou fazer algumas correntinhas. Vou fazer em torno de 30 a 40 correntes, mas você pode fazer a quantidade que você preferir, tá? Depois eu recoloco o fio na agulha e vou passar aqui por dentro dessas bolinhas e fazer o acabamento dessa sobra de fio.
Depois é só colar o aplique. Vamos começar a nossa peça de hoje com o fio na cor verde e vamos iniciá-la com o anel mágico e na sequência vamos fazer 6 pontos baixos aqui dentro do anel. Caso você seja muito iniciante no crochê, você pode marcar esse primeiro ponto baixo. Fecho bem o anel mágico segurando a sobra de fio e na sequência introduzo a agulha no primeiro ponto e aqui faço um ponto baixíssimo. Subo uma corrente para iniciar a segunda volta e aqui no primeiro ponto vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. Um aumento. E vamos seguir fazendo isto por todos os pontos. Então, faço 2 pontos baixos para cada ponto. Na sequência, introduzo a agulha no primeiro ponto e fecho a segunda volta com um ponto baixíssimo. Você pode fechar um pouco mais o seu anel mágico e vamos prosseguir fazendo uma corrente para iniciar a terceira volta e um ponto baixo aqui no primeiro espaço, no primeiro ponto. No próximo ponto, vamos introduzir a agulha e trabalhar 2 pontos baixos, 1 e 2. No próximo ponto, vamos fazer um ponto baixo apenas. No ponto seguinte, 2 pontos, um aumento. Seguiremos com esta lógica por toda a volta, fazendo um ponto baixo, um aumento. Fecho a terceira volta com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a quarta volta, fazendo uma corrente. Faço um ponto baixo aqui no primeiro ponto. No próximo ponto, também faço um ponto baixo. E no ponto seguinte, um aumento. Então, aqui fizemos 2 pontos no início e depois um aumento. Vamos seguir fazendo isto por toda a volta. 2 pontos baixos, um aumento.
Agora, vamos fechar essa volta. Inicio a próxima volta com uma corrente. E aqui no início, vamos fazer 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Segundo e terceiro. Após fazer os 3 pontos baixos, vamos fazer um aumento no próximo ponto. Seguiremos com essa lógica por toda a volta, fazendo 3 pontos baixos, um aumento. Vamos iniciar a próxima volta fazendo uma corrente e 4 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto da base. Faço o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ponto. Após fazer o quarto ponto, no próximo, vamos fazer um aumento. Seguiremos fazendo 4 pontos, um aumento por toda a volta. Vamos fechar essa volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto e vamos iniciar mais uma volta e dessa vez fazendo 5 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Fiz o segundo, terceiro ponto, quarto e quinto ponto baixo. Após fazer o quinto ponto baixo, no próximo ponto vamos fazer um aumento. Seguiremos fazendo 5 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Vamos fechar essa volta fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto e vamos iniciar mais uma volta. Então, essa volta nós vamos fazer 6 pontos baixos aqui no início. Faço o segundo, terceiro ponto, quarto, quinto ponto baixo e sexto ponto baixo. No próximo ponto, nós vamos fazer um aumento. Seguiremos fazendo 6 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Agora, nós vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. E vamos seguir fazendo 4 voltas dessa mesma forma, fazendo um ponto para cada ponto.
Agora que já finalizamos todas as voltas, nós vamos fazer um acabamento com a agulha de tapeçaria. Então, pulei o primeiro ponto, introduzi a agulha no segundo, levei o fio para a parte de trás, depois volto no último ponto e na sequência levo o fio para a parte de trás, naquele ponto que havíamos saltado, tá? Na sequência, faço um acabamento aqui por dentro da peça e posso cortar o excesso de fio. Com a cor vermelha, nós vamos repetir as voltas de 1 a 7, tá? Então, vai ficar dessa forma. Na sequência, nós vamos desmanchar aqui o último ponto baixo e vamos fazer uma troca de cor. Então, vou pegar agora o fio na cor branca e vou passar esse fio aqui por dentro dessas duas alças, finalizando o último ponto baixo. Na sequência, faço um ponto baixíssimo, fechando a volta, uma corrente, puxo as duas sobras de fio, coloco para frente e sigo fazendo 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Pronto, gente, aqui no próximo espaço nós vamos fazer um aumento e vamos seguir fazendo 6 pontos baixos, um aumento por toda a volta, tá? Quando finalizar a carreira, nós vamos cortar o fio e vamos repetir aquele mesmo acabamento da primeira base, da cor verde. Com o fio na cor preta, eu vou passar um pedaço desse fio pela agulha de tapeçaria e vamos bordar alguns detalhes aqui na nossa peça, tá? Então, vou utilizar um fio um pouco mais grosso do que eu usei no trabalho e vou fazer esse bordado.
Para fazer a união dessas duas partes, nós vamos colocar uma sobra de fio branco na agulha de tapeçaria. Vou introduzir a agulha aqui em qualquer um dos pontos, pegando apenas a alça de trás. Passo todo o fio, deixo apenas uma sobra bem pequena e faço um nó. Após fazer esse nó na parte verde, eu vou introduzir agora a agulha na última volta, pegando as duas alças do ponto. E vai ficar dessa forma. Coloco o nozinho aqui para a parte de dentro. Agora volto na alcinha de fora do ponto e saio com a minha agulha. Organizo bem, puxo o nozinho para a parte interna da peça. E vamos prosseguir. Então, volto aqui na parte branca, pego as duas alças do ponto e vou pegar a alça agora de fora da parte verde. Passo a minha agulha. Volto para a parte branca, pego as duas alças, depois só a alça de fora da parte verde e vamos continuar com esse movimento por toda a volta. Antes de finalizar toda a volta, vamos colocar um pouco de fibra sintética dentro da nossa peça. Para fazer o acabamento desse fiozinho branco, eu vou introduzir a agulha aqui no mesmo espaço onde finalizei, venho aqui para a parte branca da carreira, da parte branca, e vou escondendo essa sobra de fio aqui na parte branca, tá?
Inicie fazendo o anel mágico e, na sequência, 3 correntes, já contando com esta primeira do anel mágico. Na sequência, vamos fazer 11 pontos altos dentro do anel. A corrente conta-se como um ponto alto, então ficaremos com 12 pontos no total. Após fazer todos os pontos, nós vamos fechar o anel mágico. Vou cortar o fio, deixando uma sobra para o acabamento. Na sequência, vou colocar esta sobra de fio na agulha de tapeceiro. Fecho bem o anel mágico. E vamos ao acabamento. Pulo as 3 correntes iniciais e no primeiro ponto alto introduzo a agulha desta forma. Agora, passo no último ponto, pegando estas 2 alças e levando a agulha para trás. Regulo bem esta alça que se formou e, na sequência, escondo as sobras de fio por trás da peça. Na sequência, nós vamos fazer o nó corrediço, deixo na agulha. Agora, nós vamos introduzir a agulha, não aqui na parte de cima do ponto, mas nós vamos introduzir do lado, aqui bem no meio. Dessa forma, nós vamos fazer aqui um ponto baixo. Faço uma corrente, venho aqui entre os 2 próximos pontos, introduzo a agulha desta forma e faço ponto baixo. Isso nós faremos por toda a volta, uma corrente e um ponto baixo entre os pontos. Sempre desta forma, introduzindo a agulha bem no meio dos pontos, entre os 2 pontos, fazendo uma corrente de separação.
Na sequência, corto o fio e vamos repetir aquele mesmo acabamento. Então, introduzo a agulha aqui no primeiro ponto baixo e agora na corrente, levo o meu fio lá para trás e faço um acabamento aqui por trás dos pontos. Novamente, vamos fazer um nó corrediço, agora com a nova cor. Introduzo a agulha na corrente de separação da carreira anterior e aqui faço ponto baixo. Faço uma corrente, na próxima corrente da base, faço ponto baixo. Nós vamos repetir essa sequência de uma corrente, um ponto baixo, por toda a volta, sempre introduzindo a agulha na corrente da carreira anterior. Agora vou cortar o meu fio e repetir o mesmo acabamento. Com uma outra cor de fio, vamos fazer o nó corrediço. Pego a minha peça, introduzo a agulha aqui na corrente da carreira anterior, faço um ponto baixo. Faço uma corrente, laço meu fio, introduzo a agulha na próxima corrente, busco o fio lá atrás, laço, tiro todas as alças, formando um ponto médio. Laço, venho no mesmo espaço e faço ponto alto. Faço duas correntes, laço e aqui no mesmo espaço vamos fazer um ponto alto. Na sequência, um ponto médio, igual ao anterior. Agora faço uma corrente,
venho aqui na próxima correntinha e faço ponto baixo. Vamos repetir. Uma corrente, na próxima correntinha, um ponto baixo. Faço uma corrente, laço, na próxima corrente, faço ponto médio, laço, no mesmo espaço, faço ponto alto, duas correntes, laço, faço ponto alto, laço e faço ponto médio no mesmo espaço. Trabalho uma corrente, na próxima correntinha faço ponto baixo, novamente uma corrente e um ponto baixo na próxima corrente. Faço uma corrente e aqui na próxima corrente, vamos fazer ponto médio, ponto alto, duas correntinhas de separação, ponto alto novamente no mesmo espaço e ponto médio. Vamos repetir mais uma vez. Para finalizar essa volta, nós vamos fazer uma corrente, venho na próxima corrente, introduzo a agulha, faço ponto baixo e uma corrente. Agora vou cortar o meu fio e fazer um acabamento com agulha de tapeceiro igual aos anteriores. Agora vamos introduzir a agulha aqui bem no pé dos pontos baixos da segunda volta. Laço meu fio aqui por trás, venho no próximo ponto, introduzo a agulha e faço ponto baixíssimo. Nós vamos fazer ponto baixíssimo por toda a volta, desta forma.
Na sequência, corto o meu fio e vamos fazer um acabamento com a agulha de tapeceiro. Vou passar desta forma no primeiro ponto, depois volto para o último ponto e levo o meu fio para a parte de trás. Aqui na parte de trás da peça, nós vamos esconder as duas sobras de fio. Com 2 square do mesmo tamanho, nós vamos fazer o contorno com um ponto baixo para fechar esta peça. Então, é bem simples, nós vamos fazer um nó corrediço, introduzir a agulha em qualquer ponto baixo de ambas as partes. Na sequência, vou fazer ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto e corrente da base. Então, venho aqui dentro da corrente de ambas as partes e faço ponto baixo. Sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto ou corrente da base. Antes de finalizar a volta, você pode colocar um pouco de enchimento dentro da sua peça, mas é totalmente opcional. Além de belos chaveiros, você também pode utilizar essa peça para fazer bolsas e também portas alfinetes. Comece fazendo o anel mágico. Na sequência, vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Feche o anel mágico. Vou inserir a agulha aqui no primeiro ponto e aqui vamos fazer 2 pontos baixos. Primeiro ponto baixo, marco este ponto.
Na sequência, volto no mesmo espaço, faço mais um ponto baixo. E na sequência, vou seguir fazendo 2 pontos para cada ponto da base. E vamos ficar com 12 no total. Para a próxima carreira, vou introduzir a agulha no próximo ponto, faço um ponto baixo, marco este ponto. Na sequência, vou voltar aqui no mesmo espaço e vou fazer mais um ponto baixo, um aumento. No próximo ponto, faço um ponto baixo. E vamos repetir desta forma: 2 pontos aqui no próximo ponto, um ponto baixo no ponto seguinte. Vamos repetir 2 pontos baixos, um ponto por 6 vezes e vamos ficar com 18 no final. Agora vamos fazer o acabamento da sobra de fio inicial. Faço um nó e corto o excesso de fio. Para prosseguir, vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto, marco este ponto. Agora, pessoal, aqui no próximo ponto, vamos fazer um ponto baixo. E no ponto seguinte, um aumento. 2 pontos no mesmo ponto da base. E vamos seguir com esta sequência de 2 pontos baixos, um aumento por toda a volta. E no final, vamos ficar com 24 pontos. Então, pessoal, já terminamos aqui da parte da base. Na sequência, nós vamos subir as carreiras retas. Então, aqui ficou desta forma o fundo. E é aqui onde vou colocar a minha tampa de garrafa PET, tá? Então, na sequência, nós vamos trabalhar. O ponto tem 2 alças. Nós vamos trabalhar apenas as alças de trás de cada um dos pontos, tá? Então, nós vamos inserir a agulha desta forma. Então, venho aqui na próxima alça, faço um ponto baixo, marco este ponto.
E vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada alça de trás, tá? Então, vamos ficar com um total de 24 pontos. Um ponto para cada ponto da base, pegando apenas a alça de trás. Finalizei a carreira, ficou desta forma. Retiro o meu marcador. E na sequência, agora pegando as duas alças do ponto, nós vamos fazer o primeiro ponto baixo, vou marcar. E vamos seguir fazendo ponto sobre ponto por mais 3 carreiras, tá? Então, para cada ponto da base, vamos fazer um ponto baixo por 3 carreiras. Pronto, pessoal, fiz aqui todas as carreiras de ponto sobre ponto. E na sequência, nós vamos passar um pouco de cola de silicone aqui na parte da base. E na sequência, vamos colocar a tampa aqui no fundo e pressionar bem. Na sequência, nós vamos fazer uma troca de cor. Então, vou retirar meu marcador. Introduzo a agulha desta forma, no último ponto baixo. Vou pegar minha nova cor de fio, que no caso é um rosa bem claro. Laço e passo por dentro das duas alças do ponto. Vou vir aqui no próximo ponto, pegando apenas a alça de trás do ponto e faço o primeiro ponto baixo da carreira. Na sequência, vou fazer o acabamento aqui das sobras de fio, então corto o fio que eu estava trabalhando, faço um pequeno nó, coloco o excesso para dentro da peça e vamos prosseguir fazendo mais 2 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto, pegando apenas a alça de trás. Então, aqui no início da carreira, ficamos com 3 pontos. Na próxima alça, faço um aumento. Vamos seguir desta forma por toda a volta. Vamos ficar com um total de 30 pontos. Agora, pessoal, vou fazer aqui o meu próximo ponto, primeiro ponto da carreira, pegando as duas alças, marco este ponto e vamos seguir fazendo ponto sobre ponto por 3 voltas, cada carreira com 30 pontos. Para a próxima volta, vamos iniciar fazendo 3 pontos. Então, faço aqui o primeiro ponto, marco.
sigo fazendo mais 2 pontos, um ponto para cada ponto. Feitos 3 pontos baixos, nós vamos fazer uma diminuição, pegando as 2 alças de fora, laço, passo por dentro, laço e tiro as 2 alcinhas. Vou seguir fazendo 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Na sequência, vou introduzir a agulha nas 2 próximas alças, só as alças de fora, laço, passo por dentro do ponto, laço e tiro as 2 alças. Vou repetir 3 pontos, uma diminuição por 6 vezes no total, e vamos ficar com 24 pontos. Para esta próxima carreira, vou iniciar fazendo um ponto baixo, marco este ponto, na sequência vou introduzir a minha agulha nas 2 próximas alças, faço uma diminuição. Agora sigo fazendo 2 pontos, um ponto para cada ponto. Na sequência, faço uma diminuição. Sigo fazendo 2 pontos, uma diminuição por 5 vezes. No final da carreira, faço um ponto baixo apenas. Finalizo com 18 pontos. Para prosseguir, vamos colocar um pouco de enchimento na peça. Para a carreira seguinte, inicio fazendo um ponto baixo, marco este ponto e vamos prosseguir fazendo uma diminuição. E a repetição será um ponto, uma diminuição por 6 vezes e vamos terminar a carreira com 12 pontos.
Coloco um pouco mais de enchimento. E para a última volta, nós vamos fazer apenas diminuições. Então, venho aqui nas duas próximas alças, faço a minha primeira diminuição, marco. Alongue a alça da agulha, que está na agulha, para facilitar a execução das diminuições. Depois puxo o fio que está vindo do novelo e faço a diminuição. Desta forma, até ficarmos com um total de 6. Corte o fio deixando uma pequena sobra. Vamos utilizar a agulha de tapeceiro. E aqui vou introduzir a agulha apenas nas alças de fora de cada um dos pontos. Finalizo puxando bem o fio. Introduzo a agulha no anel mágico invertido que se formou e saio em qualquer lugar da peça. Na sequência, nós vamos vir aqui bem na divisão das duas cores, na troca de cor. Vou pegar um ponto anterior e nós vamos seguir neste sentido, tá? Pego aqui uma nova cor de fio, no meu caso eu estou utilizando o fio na cor branca. Faço uma corrente e aqui, ó, na próxima alça, vou fazer um ponto baixo. Volto no mesmo ponto, faço um ponto baixíssimo. Na sequência, faço uma corrente, na próxima alça, um ponto baixo, um ponto baixíssimo, no mesmo ponto, uma corrente, um ponto baixo na próxima alça, um ponto baixíssimo na mesma alça da base, uma corrente por toda a volta. Agora, no primeiro ponto, eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo. Na sequência, vamos alongar o fio, cortar, deixar uma sobra de fio para o acabamento.
Com uma nova cor de fio, eu estou utilizando a cor vermelha. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Dentro do anel mágico, vou fazer 3 pontos baixos. Na sequência, faço um ponto baixíssimo dentro do anel mágico, uma corrente e 3 pontos baixos dentro do anel. Aqui no último ponto baixo, introduzo a agulha desta forma para fazer uma troca de cor. Então, vou utilizar a cor verde, laço, passo por dentro das 2 alças e vamos trabalhar com a cor verde. Corto aqui o fio vermelho, puxo um pouco o fiozinho do anel mágico. Na sequência, faço um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Faço 3 correntes. Pulo a primeira corrente, na próxima faço ponto baixo. E na primeira correntinha também faço um ponto baixo. Na sequência, vou alongar esta última alça, corto e vamos fazer um acabamento das sobras de fio. Pronto, pessoal, você vai colar aqui bem no topo da sua peça, tá? E você pode fazer bem simples, sem nenhum detalhe, ou você pode colocar algumas miçangas. Eu estou utilizando uma cola específica para miçanga e colei desta forma. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado dessa coletânea de vídeos de alfineteiros em crochê. Não esqueça de se inscrever e também deixar o seu like, que isso é muito importante para o meu trabalho. Até a próxima!